casamento diferentes e o que eles significam e como é que a gente lida com o casamento, com o fim do casamento, com a dor que as pessoas sentem, com os filhos e assim por diante. Para conversar sobre isso, a gente está recebendo aqui a Luciana Sadi, que é psicanalista, escritora, foi colunista da Folha durante bastante tempo e teve a coluna Fale Com Ela. E Luciana, a gente teve esses 2 casos recentes, é difícil saber o que leva um casamento ao fim, mas parece que foram casamentos que terminaram por motivos diferentes. No caso do Brad Pitt e da Angelina, existem muitas fofocas de que houve uma traição e isso levou ao fim do casamento, mas no caso do William e da Fátima, não. Parece ter simplesmente sido um casamento que terminou. Por que ainda impressiona tanto as pessoas o fato de um casamento que parece perfeito, em que as pessoas parecem se dar muito bem, de repente terminar? Então, eu acho que as pessoas idealizam muito o casamento e elas confiam que se esses casamentos icônicos, que parecem perfeitos, se eles são perfeitos, elas têm a chance também de ter um casamento perfeito, duradouro, maravilhoso. A questão fica assim, não é que o casamento é difícil, é um encontro de 2 pessoas que deu certo e se deu certo para um, vai dar certo também para os outros. Mas casamento sempre é difícil. É muito difícil o casamento. Por quê? Porque as pessoas, quando elas casam esperando alguma coisa e elas são de um jeito. E a gente vai mudando no decorrer do tempo, com as experiências, e as expectativas também mudam. E às vezes é muito difícil integrar, assimilar essas mudanças numa relação. Principalmente, acho que é por isso, os casamentos, eles deviam durar muito. Né? E essa de durar muito é muito complicado, porque você não é mais o mesmo de 20 anos atrás ou de 10 anos atrás, nem o seu marido é o mesmo. Teria que ir pedindo em casamento assim anualmente para ver se você ainda quer continuar nessa relação. Os números do IBGE, que saíram, os mais recentes são de 2014, mostraram um aumento bastante grande no número de divórcios e também uma duração menor dos casamentos, passaram a durar em média 15 anos. É interessante ver que coincide um pouco com a idade em que os filhos já estão um pouquinho maiores, né? Os filhos ainda são, na sua opinião, o principal motivo para as pessoas manterem o casamento? E aí, quando os filhos já estão um pouco maiores, elas resolvem se separar? Ou existe alguma coisa que explique esse prazo de mais ou menos 15 anos? Então, eu acho que os filhos e o patrimônio, eles são uma espécie assim de âncora para o casamento. E por isso muitos casais acabam ficando até mais tempo juntos para poder criar os filhos, para não dividir o patrimônio. É uma espécie de legado. A gente pode casar cada vez mais vezes, mas as regras ainda do casamento me parecem que são regras meio antiquadas. Filhos e patrimônio. E por isso eu acho que eles se estendem mais do que deveriam se estender. Agora, por outro lado, essa utopia do casamento perfeito, de você encontrar alguém com quem você vai dividir tudo e ficar junto até o final da vida, ainda tem uma força grande, né? A gente vê, mesmo as meninas hoje em dia, novas, de 20 anos, elas têm esse sonho de se casar, de se casar de branco numa festa. Existe a coisa da cerimônia também. Qual é o símbolo que tem essa questão do casamento? O que isso representa para a psicologia? Talvez, será que mais da mulher do que do homem? Será que é um símbolo mais forte para a mulher do que para o homem? E qual é esse símbolo? Olha, eu acho que é um símbolo mais forte para a mulher do que para o homem, mas todos os pesos da sociedade recaem também mais sobre a mulher do que sobre o homem, certas cobranças. Eu acho que a mulher, ela foi desejada por alguém. Acho que passa a ser alguém que quer se comprometer com ela. Isso passa a ter uma importância muito grande. Então, eu diria que para a mulher viver isso é mais importante do que para o homem. Esse comprometimento, até alguém para ter filhos. Né? O casamento implica em você vai ter filhos ou vai ter patrimônio. Não que você você pode se casar e não ter filhos, mas essa questão de ter filhos e de proteção e ter a família como uma forma de proteção ainda habita o imaginário da gente. Embora não seja muito verdadeiro, a família é o lugar de muitos conflitos,
muitas vezes de nenhuma proteção, é uma proteção falsa, não é? Mas ainda é uma coisa muito importante para nossa sociedade. Não dá para pensar numa sociedade como a nossa, que tem propriedade privada, uma sociedade capitalista que não seja organizada pela família. Então a mulher, ela casa achando que vai encontrar proteção, estabilidade, e muitas vezes ela está numa situação em que ela encontra violência, descuido, exploração, tal. E o que prende ela nessa situação? Essa mesma sociedade patriarcal que você está descrevendo? Eu acho que é a mesma sociedade patriarcal que prende, e uma espécie de ilusão de que daqui a pouco vai melhorar, que a culpa é dela, se ela ficar mais boazinha, o casamento melhora. Então ela vai carregando, vai estendendo esse casamento além das forças dela. Eu acredito que a maioria dos casamentos devia terminar com 20% de tempo antes do que termina. E esse período de extensão e de sobrecarga acontece porque é muito difícil fazer uma separação. É muito difícil. Mesmo quando os dois estão conscientes de que a melhor saída é se separar, Sim, né? sim. E esse luto que as pessoas sentem quando se separam, assim, mesmo quando a separação é amigável, ele vem da onde? Assim, como é que a gente lida com esse tipo de luto? Olha, ele vem da dor, da perda, do fim, não é? E muitas vezes não é porque as pessoas não se amem ou não se considerem. Elas se gostam, então é mais difícil ainda você terminar uma coisa que não tem um motivo especial, a não ser essa coisa que vai amornando, amornando, e cada um vai seguindo uma vida muito separada um do outro. Mas não tem um motivo, não tem um pivô, a amante, o amante, ele roubou meu dinheiro, ou ele foi mal com os filhos. Então, quando não tem um motivo, não é gerado pelo ódio, né? Porque o ódio dá um impulso muito grande para você fazer separações, é muito mais difícil, é muito sofrido. Então, tem uma melancolia, tem uma tristeza. Em geral, eu acho que isso demora uns 6 meses a 1 ano, eu vejo isso na minha clínica, e depois as pessoas vão se organizando, e quase todos os casais que eu conheço que se separaram, passados 6 meses, 1 ano, acreditam que fizeram o melhor que eles podiam fazer para a vida deles. Então, você comentou que na maior parte das vezes o casamento podia ter terminado 20% do tempo antes. Como é que a gente percebe que o casamento está chegando ao fim, que talvez seja melhor separar? Quais são os indícios disso? Falta de diálogo, falta de sexo, que é uma das maiores questões nos casamentos, né? Vai virando amigo, não tem mais nenhum interesse erótico um no outro. Então você vai percebendo a falta de compromisso e de respeito também. Quando você fala em falta de compromisso, a gente está falando aqui de monogamia, fidelidade? O casamento implica necessariamente fidelidade e monogamia? Acho que depende do arranjo que cada casal faz, mas até hoje, tradicionalmente, implica. E é muito difícil você conviver numa relação com alguém que é seu parceiro e sentir que existe uma divisão sentimental, assim, imagino. Não é uma coisa fácil da pessoa organizar dentro dela, né? Não é fácil, e esses casais, nesses momentos, eles vão perdendo a comunicação. Então, sem comunicação, sem uma chance de reatar, e fazendo aquilo por obrigação, por causa dos filhos, e porque afinal não é tão ruim. Isso também vai dando um incômodo muito grande, tem uma hora que explode e termina em separação. O que acontece é que muitos hoje em dia, não só homens, mulheres também, acabam terceirizando a vida sexual, arrumando outros parceiros fora do casamento, porque o casamento não é ruim em si, é bom, é uma grande aliança, mas a vida sexual se perdeu. E a questão do patrimônio, você comentou que as regras do casamento incluem também você formar o seu patrimônio, de certa forma tem uma economia, né, em você dividir a casa e a criação dos filhos com alguém, com um parceiro, pode ser do mesmo sexo ou não. Mas essa questão do patrimônio também é uma fonte grande de conflito, que acaba levando à dissolução do casamento. Qual é a melhor maneira, a maneira mais madura, talvez, de lidar com essa questão do dinheiro e do patrimônio?
Olha, eu não sei te dizer, gostaria de ter uma Que fórmula, pena. uma pena. O que a gente percebe é que na hora da separação, um grande enrosco passa a ser o patrimônio. E por que um grande enrosco o patrimônio? Porque talvez fosse uma das bases do casamento, né? Então, quem paga o quê? E toda a mesquinharia que um casal pode fazer na hora da separação está muito ligada ao patrimônio. O patrimônio ainda está na base do casamento. Então, se você dá R$100 a mais do que o outro, isso pode virar É claro que não deveria ser um problema, porque em geral são os filhos que estão em jogo, mas os filhos passam a ser joguete dessa luta por quem tem mais, ou como é que eu me vingo de você através do dinheiro, através do bolso. Então, os filhos acabam sendo usados nessas separações. Que tipo de prejuízo isso traz para as crianças? Para as crianças é muito difícil. As crianças até suportam bem uma separação amigável, onde o pai vai ter algumas obrigações, a mãe vai ter outras obrigações. Agora, quando um começa a jogar contra o outro e coloca os filhos no meio desse jogo, para os filhos é extremamente traumático. A gente não tem maturidade, os adultos não têm maturidade para entender que os filhos não têm que viver e não podem ser aliados dessa guerra. E aí os próprios filhos podem acabar ficando doentes ou desenvolvendo algum tipo de distúrbio? Sim. Ficam deprimidos? Acho que se ficar deprimido é a coisa menos ruim nessas horas. Porque começam a não confiar nos vínculos, ter que optar por um pai ou pela mãe e depois ficar extremamente culpado dessas opções. A depressão, ela é um nome assim grande para encobrir uma série de menores sinais e sintomas de desesperança do sujeito. As crianças têm que ser poupadas disso, porque para as crianças é importante elas terem confiança de que elas vão ser cuidadas. E que ser pai e ser mãe não depende de estar casado ou de estar separado. Então, qual que é uma boa forma de pais que estão se separando amigavelmente? Como é que eles comunicam isso para os filhos? Qual é um bom jeito deles, um jeito saudável deles tratarem desse assunto com os filhos para ter o mínimo de dano possível, assim, para fazer uma coisa que evolua, né? Que não fique presa ali no conflito. Eu acho que é nunca desrespeitar o ex-cônjuge. Falar, olha, a gente se separou, dar uma explicação razoável, papai e mamãe não se entendiam, a gente estava brigando muito, não estávamos felizes juntos, mas sempre garantir que a questão da paternidade, da maternidade, do cuidado, que é a obrigação dos pais, isso vai continuar. Porque a criança fica com medo de que ela vai perder, já está perdendo a vida familiar que ela conhece. E ainda vão deixar de cuidar dela, ela é muito dependente. E não ficar um acusando o outro e colocando os filhos para ser a testemunha dos erros do pai ou a testemunha dos erros da mãe. Tem uma idade a partir do qual a criança entende melhor? Ou mesmo uma criança bem pequena consegue entender que a separação foi uma escolha dos pais e que não significa que ela vai ficar abandonada? Então, mesmo para crianças bem pequenas, na França tem uma experiência que mesmo até para bebês de colo, os pais vão com o bebê e o juiz diz como é que vai ser o regime de visita, o encontro daquela família, mesmo para o bebê de colo, porque é importante toda a sociedade saber, o bebê também, mesmo que ele não registre dessa forma, ele vai de certa forma internalizar que o cuidado dos filhos não depende exclusivamente dos pais, mas é uma questão de lei, de justiça, tem uma força maior, que não é o desejo do meu pai ou o desejo da minha mãe apenas, mas a gente está dentro de uma sociedade e a lei, de certa forma, vai ter que organizar isso. Então, acho que é importante, mesmo que seja para um bebê, falar e quando ele estiver um pouco mais velho, explicar de novo. Depois de um tempo, as crianças, no começo das separações, mesmo quando são amigáveis, elas ficam um pouco assim atrapalhadas, mas passa um tempo, elas se organizam, respeitam as escolhas dos pais, desde que os pais não fiquem usando elas
para dizer quem era o melhor, quem estava certo, ou para tirar dinheiro de um para o outro. E Luciana, por que mesmo quando há casamentos traumáticos, muitas vezes depois do divórcio, da separação, geralmente a mulher acaba se casando de novo e muitas vezes numa situação de novo Semelhante, conflituosa, semelhante? Em psicanálise, a gente fala da compulsão à repetição. A gente tende, sem perceber, a se repetir. E se repetir naquilo que a gente chama de nós traumáticos. A gente se repete onde a gente não se entende e aonde a gente teve um trauma. Então, é por isso que não é incomum as pessoas repetirem na vida e falarem assim, nossa, parece que eu estou vivendo num filme de terror. De novo isso está acontecendo comigo, igualzinho. E é verdade, tá mesmo. Mas quando a pessoa percebe que é de novo, talvez ela perceba, o Freud chamava isso de uma espécie de força demoníaca, que a leva, sem que ela perceba, a fazer essas escolhas que causam sofrimento. E aí, tem como você sair desse círculo vicioso? Tem. Uma boa análise. O Freud dizia que são 3 os motivos do círculo vicioso. Um sentimento de culpa inconsciente, que leva a pessoa a buscar punição nessa repetição, a incompreensão dos mecanismos que te levam a repetir e uma espécie de masoquismo primário, que é comum também a todos nós. Mas nós somos analistas exatamente para tirar as pessoas dessa situação. E esses casamentos em que os pais e as mães colocam os filhos como armas uns contra os outros, né? Envolvem os filhos na disputa e tal, isso pode depois afetar a forma como as próprias crianças enxergam o casamento ou como elas vão conseguir depois se relacionar com um parceiro amoroso? Podem, muito. Mas todas as relações familiares, mesmo quando os pais são casados e se agridem constantemente ou protegem mais um filho do que o outro, tudo isso vai afetar a forma como você vai compreender o que é uma relação. E a questão da confiança, ela passa a ser muito importante. A confiança dos filhos que é possível ter relações amorosas, que é possível que as pessoas se cuidem, que é possível a amizade. Se você nunca viveu isso, como é que você vai acreditar que isso é possível? Uma questão que vai ficando mais comum conforme as pessoas casam e descasam mais vezes é como os amigos, que são amigos comuns, como eles tratam essa situação de separação, né? Como é que você acha que dá para fazer para manter as relações no meio de uma briga ou às vezes só no meio de uma separação? Mas como fica a relação de amizade nesses casos? Então tem alguns casais que separando num conflito violento, um brigando com o outro, fala, se você for amigo dele, você não é mais meu amigo. O que coloca as amizades, porque as amizades não são relações assim, são escolhas, não é? E eu posso escolher ser amiga de fulano e de amiga de ciclano e também posso escolher ser amiga do casal. Quando o casal não existe mais, os amigos, eu acho que eles sentem falta. Eles falam, nossa, como a gente sente falta de acreditar que a Angelina Jolie e o Brad Pitt estavam juntos, não é? Não vamos mais ver esse casal nas revistas. Os amigos sentem falta do casal, eles também têm uma perda. Só que passa a virar de quem é de quem. Sim. Né? Isso é meu, isso é seu. Você falou do casal quase como um outro ente separado, né? Como um ente diferente em si mesmo. O marido, a mulher, ou os parceiros que estavam juntos no casamento, eles também veem a sua identidade um pouco misturada com a do casal em algum momento? E isso pode provocar mais sofrimento na hora da separação? Sim, pensa, um casamento de 10, 15 anos, difícil saber onde começa um, onde termina o outro. Nos pequenos hábitos. É aquela música do Chico, né? O meu sapato tá pisando no seu. E são os pequenos hábitos, até o lugar onde você dorme na cama. Um dorme do lado direito, outro dorme do lado esquerdo, desde os pequenos hábitos até os grandes hábitos. Então você tem que ter todo um trabalho, eu acho, é um esforço de recuperação de si, para saber agora quem você é a partir do momento em que você se separou e está começando uma nova vida. Tem a questão também da casa, né? Um dos dois vai sair de uma casa que faz parte da sua vida, então isso também deve dar uma sensação de deslocamento. Assim, de deslocamento, de abandono. Perdido, de abandono.
Sem dúvida, porque são suas referências. O ser humano é um sujeito muito rotineiro. E é claro que é esse tipo de ser rotineiro que acaba matando ele também. Mas o que você quer? Você quer rotina, previsibilidade, você quer saber o que vai acontecer com você amanhã. E isso faz você perder afeto, emoção. E isso vai destruindo também as relações. Mas perder sua casa, mudar de lar, né? Começar tudo de novo, também é uma descoberta de si mesmo. E não é fácil, é bem difícil no começo. Você comentou, Luciana, que alguns casamentos acabam, tanto o homem quanto a mulher, terceirizando a vida sexual. Porque eles acham que o casamento está funcionando como parceria, eles se tornaram amigos ou por vários outros motivos, é mais fácil, é mais barato, enfim. Isso em si é ruim, você manter um casamento, porque é uma parceria que está funcionando e você, enfim, ter sua vida sexual com emoção, com o risco e tal, fora do casamento. Isso pode trazer algum risco para as relações emocionais, para a própria família, ou é uma solução que pode funcionar? Eu acho que para alguns é uma solução que pode funcionar e para outros é uma solução que não pode funcionar. Eu não acho que tem uma fórmula. É tão difícil ficar casado, cada um vai encontrando um jeito de ficar casado. Tem pessoas que preferem que a vida seja assim, porque elas também sabem que elas vão se separar, vão casar de novo e dali uns 10 anos a vida sexual vai ficar... Elas acreditam que o roteiro vai ser o mesmo, embora haja uma troca de personagens desse roteiro, né? Mas acho que é tudo experiência, vai experimentando e vai vendo. Eu não sou uma assim grande... Não acredito tanto no casamento, não acho que a vida tem tanta salvação... como acho que muitas pessoas acabam acreditando. Mas casamento é parceria e essa espécie de empresa que um casal cria, ela pode funcionar com regras bem diferentes de um casal para outro casal. E as pessoas que não têm vontade de casar? É uma manifestação normal ou as pessoas deveriam naturalmente ter essa vontade de formar uma família? Não deviam. As famílias, eu já disse, os maiores conflitos acontecem em família. A gente estava conversando, falando abuso sexual, estupro. Grande parte disso também acontece em famílias. Disputas mais esquisitas acontecem em família. E foi até o tema do Ao Vivo da terça-feira, a pesquisa recente do Instituto Sou da Paz, que mostra que de cada 10 casos de estupro, violência sexual, 6 são cometidos por alguém que você conhece, que é do seu círculo próximo. E 4 são cometidos dentro da sua própria casa, na maior parte das vezes pelo pai, pelo padrasto ou pelo marido, né? Então, família não é um mar de rosas, né? Dá para entender pessoas que tenham vivido experiências em que não teve uma família que protegeu, que cuidou, não querer repetir isso. E tem outras pesquisas que são curiosas, que dizem que depois, dentro do casamento, em geral, os homens se manifestam mais felizes do que as mulheres. E depois de separadas, as mulheres se manifestam mais felizes do que os homens. O casamento acaba sendo, apesar da mulher procurar o casamento com mais frequência e achar que está sendo protegida, parece que acaba sendo um peso maior para a mulher. Um peso muito maior. Ela cuida dos filhos, ela cuida da casa. As mulheres têm um peso muito maior. Não tenho a menor dúvida. Para os maridos, a vida fica mais organizada. Os homens gostam. Eles gostam de ter, porque aí eles ficam livres para trabalhar. E as mulheres têm uma dupla jornada de trabalho, com muitas obrigações. Luciana, muito obrigada por participar com a gente de mais essa conversa. Obrigada a você que nos acompanhou e até a próxima.